o possível significado dos homens que aparecem em sonhos. Então, cada pessoa que for chegando aí na live, puder divulgar, puder colocar aí através de mensagem, se normalmente sonha com homens, se são homens conhecidos ou desconhecidos. Sim. Então, uma das possibilidades de quando uma mulher sonha com homens conhecidos é o que a gente chama de ânimos, né? A gente tem internamente alguns arquétipos, que são o ânimos, a ânima. No caso das mulheres, o ânimos é o arquétipo que é o nosso desafio. É como se fosse a nossa, poderia dizer, a nossa energia masculina, né? Então, normalmente, os homens conhecidos que aparecem nos sonhos das mulheres tá falando do ânimos dela, né? E como é que ele, dependendo de como ele aparece, né? Se ele é jovem, se ele é mais velho, isso pode estar falando de como é que a gente se relaciona com essa energia internamente. Marília Almeida, seja bem-vinda. Eu estou perguntando aqui se vocês lembram do sonho de vocês e se normalmente vocês sonham com homens e se esses homens que aparecem nos sonhos de vocês são conhecidos ou desconhecidos. Sendo que no sonho das mulheres, os homens que aparecem podem ser uma representação de um arquétipo que homens e mulheres têm, mas no caso das mulheres, o ânimos é o nosso arquétipo que é o nosso desafio, né? A gente aprender a se relacionar com o ânimos é o nosso desafio. Para os homens, o desafio é aprender a se relacionar com a ânima. E essa... Olá, Carol, seja bem-vinda. Conta aí pra gente se você sonha com homens, se você se lembra dos seus sonhos e se os homens que aparecem nos seus sonhos são conhecidos ou desconhecidos. A Marília está dizendo que também sonha com homens conhecidos. Então, em geral, os homens conhecidos que aparecem nos sonhos das mulheres está falando do arquétipo ânimos, né? Essa descrição de arquétipo que eu estou dando é uma visão do Jung. Eduardo, seja bem-vindo. Ah, Carol sonhou nas 2 últimas noites. Já devia ser a previsão para falar aqui na live, né, Carol? Que ótimo. E esse sonho que você teve nas 2 últimas noites, você sonhou com homens e eles eram homens conhecidos? Então, essa visão que eu estou dando aqui de arquétipos é uma visão dos estudos que eu faço sobre Jung. A Carol tá falando, pois é, já estava sonhando, prevendo que ia participar da live para falar sobre sonhos, né? E é bem interessante, assim, como é que essa dinâmica dos homens aparecer nos sonhos dos homens e das mulheres, né? No caso dos homens, também está falando do arquétipo do ânimos, né? E pode estar falando, inclusive, né, dependendo da idade dos homens que aparecem no sonho, se está falando da criança interior desse homem que está sonhando, se está falando da relação que ele tem com masculinidade, com o pai. E lembrando, para quem ainda não viu alguma live minha falando sobre sonhos, todo mundo que aparece nos nossos sonhos, em geral, são aspectos nossos. É muito raro que a gente tenha sonhos premonitórios, é possível, mas é mais comum os sonhos que as pessoas que aparecem nos sonhos são aspectos nossos. A Verônica está falando que sonhou anteontem e foi muito estranho. Se quiser falar algumas partes aí dos sonhos referente aos homens, Verônica, eu posso fazer alguns comentários aqui se você se sentir à vontade, tá bom? Então, as idades dos homens que aparecem nos sonhos pode estar falando da maturidade do nosso ânimos, né? O nosso ânimos, ele vai mudando, né, ao longo da nossa vida. No caso dos homens também, o ânimos vai mudando, os arquétipos que a gente tem internamente, eles vão passando por uma modificação de acordo com o nosso processo de maturidade. Se a gente está aí numa investigação de autoconhecimento
Isso também pode ser revelado através dos sonhos, né? Com as características dos homens que aparecem nos sonhos. Esses homens que vocês sonham, por acaso são homens, por exemplo, ex-namorado, ex-marido, porque isso também pode ter um significado interessante. Seja bem-vinda, Samara. Eu estou aqui perguntando se as pessoas que estão aqui assistindo sonham com homens e se esses homens que aparecem nos sonhos são conhecidos. Em geral, os homens que aparecem nos sonhos das mulheres está falando do ânimos, que é um arquétipo que a gente tem, que poderia ser comparado à nossa energia masculina. Os homens também, nos sonhos de homens, está falando de ânimos, mas o ânimos não é o grande desafio dos homens. O desafio é a ânima. Tá, a Carol tá falando que no caso dela não foi nem ex-marido, nem ex-namorado. Sim, a Samara tá dizendo que tem conhecidos e também desconhecidos. Então, os homens desconhecidos... Então, Carol, quando a gente se relaciona com os homens que aparecem nos sonhos, isso pode estar dizendo de como que a gente tá se relacionando com o nosso ânimos. Em geral, o beijo, o abraço, inclusive a relação sexual com homens no sonho, pode estar dizendo o nosso nível de intimidade com o nosso ânimos. Isso pode ser positivo. A Verônica está dizendo, geralmente um ex ou alguém que eu goste no momento. Então, quando a gente, em geral, sonha com ex-marido, ex-namorado, pode ter duas possibilidades aí, pelo menos. Uma é um processo de limpeza, né? Como a gente conviveu, às vezes, muito tempo com essa pessoa, é possível que a gente ainda tenha conexões, né? Por exemplo, existem algumas linhas que dizem que quando a gente faz sexo com uma pessoa, a gente continua conectado energeticamente a ela por 21 dias, teve gente que já me falou 60 dias, né? E com o inconsciente é a mesma coisa, a gente pode continuar sonhando com ex-marido, com ex-namorado, e isso faz parte de uma limpeza natural do nosso inconsciente, da nossa psique, né? Então isso é uma coisa que às vezes leva tempo. Pode estar falando também de um desejo inconsciente da gente querer reatar com essa pessoa. É possível também. A Samara está dizendo que estava caindo de um despenhadeiro e foi um homem que puxou você, Samara? E esse homem que puxou você era um homem conhecido ou desconhecido? Então, pode ser que esse cair no despenhadeiro pode estar falando de algum momento que a Samara está se colocando em risco, de alguma coisa que ela se sinta em risco, ou o sonho dizendo para ela que ela precisa se colocar em risco na vida, fazer alguma coisa talvez muito ousada, né? E o ânimos, sim, com quem me relaciono. Então, possivelmente é seu ânimos mesmo. Quando o homem que a gente sonha é marido, namorado, alguém que a gente está se relacionando, em geral é o nosso ânimos, né? E aí, olhando para as características positivas e negativas desse homem, como é que você percebe? Isso pode estar falando para você de questões, né, aspectos seu, da sua energia masculina, que você está acessando, né? Então, talvez o seu ânimos te puxando de um despenhadeiro pode estar falando que você se colocando numa situação em risco na sua vida, quem vai te resgatar vai ser a sua energia masculina. Então, pode ser que ele esteja te convidando para se relacionar de uma forma saudável com a sua energia masculina. Isso faz algum sentido para você, para o momento que você está vivendo, Samara? Uma coisa bem interessante também são os meninos que aparecem nos sonhos de mulheres. Os bebês ou as crianças do sexo masculino pode estar falando de um novo projeto da gente. E o contrário para os homens. Quando os homens sonham com
crianças do sexo feminino, bebê ou crianças da primeira infância, pode estar falando de um novo projeto de um homem. Quando o homem sonha com uma criança do sexo masculino, a Samara falou que precisa processar o que eu falei para ela. Ok. Quando os homens sonham com meninos do sexo masculino, pode ser que esteja falando da criança interior. Né? Quando as mulheres sonham com adolescente do sexo masculino, pode estar falando que o nosso ânimo ainda está muito imaturo. Né? Agora, uma coisa para se ficar bem atenta e que o livro Mulheres que Correm com os Lobos mostra no capítulo Barba Azul. Todo mundo que está aqui já conhece esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Esse é um livro considerado a Bíblia das mulheres, assim, ele é um livro muito interessante. E cada capítulo dele vai falar de um mito. E a Clarissa Pinkola Estes, ela é uma psicanalista que analisa as questões do feminino a partir desses mitos. E cada mito vai tratar de uma questão específica. O Barba Azul vai falar especificamente do predador natural. O predador natural é algo que, segundo a Clarissa, todos nós temos, homens e mulheres. Porém, no caso das mulheres, o predador natural, ele se manifesta nos sonhos através de homens perigosos, homens violentos. Então, cada homem que aparece nos sonhos das mulheres e nos sonhos dos homens tem um significado específico. Então, no caso dos sonhos das mulheres, quando aparecem homens perigosos, violentos, isso está falando do predador natural. Né? E aí a Clarissa fala que é para a gente ficar bastante atenta para esses sonhos com homens violentos, assaltos, violências, perseguições, né? Empreendidas por homens nos sonhos, porque isso pode ser o nosso inconsciente avisando para a gente que a gente não está vendo o nosso predador natural e não está tomando nenhuma atitude em relação a ele, né? E quando os sonhos começam a trazer isso e a gente não presta atenção, não toma uma atitude em relação a esse predador natural, e a atitude pode ser desde anotar os seus sonhos, né? Fazer uma leitura desses sonhos, ou fazer algum trabalho sobre situações de autossabotagem, né? Porque o predador natural é muito responsável por aquela vozinha interna que fica dizendo você não consegue, você não pode, você não é capaz, né? E cada vez que nós mulheres vamos acreditando nessas vozes autossabotadoras, a gente vai drenando, a nossa energia vai sendo drenada. E aí a gente vai perdendo a coragem de tomar a frente de alguns projetos, de colocar alguns projetos para acontecer, né? E aí o que pode acontecer é que a gente não prestando atenção nesses sonhos e tomando atitude em relação a esse predador natural, ele pode começar a se concretizar através... Olá, Thaís, seja bem-vinda. Fala aí para nós se você normalmente sonha com homens, se você lembra dos seus sonhos e se os homens que aparecem nos seus sonhos são conhecidos ou desconhecidos. Quando a gente não toma nenhuma atitude em relação a esse predador natural que aparece nos sonhos, através de homens violentos, ele pode começar a se concretizar através de relacionamentos abusivos. Então, a gente pode começar a atrair para a nossa vida homens em situações, em relações abusivas, né? E isso é como se fosse a concretização desse predador natural da nossa psique. A Thaís diz que lembra e sonha com homens e que são homens conhecidos. Então, normalmente os homens conhecidos dos sonhos, Thaís, está falando do nosso ânimos, que é o nosso arquétipo desafio, né? Que é essa energia masculina, como que a gente se relaciona com a energia masculina. Queria saber de vocês que estão assistindo, ouvindo, se vocês percebem que vocês têm mais uma energia masculina na vida, que é de realização, de atitude,
de independência, de resolver tudo por vocês mesmas, ou se vocês têm uma energia mais feminina. No meu caso, e a maioria das mulheres que eu conheço, tiveram vidas e têm vidas que muito mais ligadas à energia masculina, né? Então é mais realizador, é mais independente, dá conta de tudo, não pede ajuda para ninguém. E em geral isso está falando de uma relação, a Samara está dizendo que sim, tem uma energia mais masculina. E na live da semana passada eu falei sobre como que não ter uma relação de aceitação com o pai implica em como a gente vai se desenvolver profissionalmente. Em geral, a mulher se sente empacada profissionalmente quando não tem uma boa relação com a energia feminina, que, claro, veio através do pai, né? Que essa é a nossa primeira relação com a energia masculina. Bem, até agora está dominando mais a energia masculina, só uma pessoa até agora respondeu mais a energia feminina. Então, quando a gente tem essa energia masculina muito potente na vida, quando se trata de mulheres, do mesmo jeito que o homem precisa aprender a se relacionar com a energia feminina, nós mulheres também precisamos aprender a nos relacionar com a energia feminina e dar espaço para elas. E uma das maneiras de saber como é que está a nossa relação com a energia feminina é através dos sonhos. Nos sonhos de vocês aparecem mais homens ou mais mulheres? Quando aparecem mulheres, vocês falam com essas mulheres? São mulheres conhecidas? Ou vocês não falam com essas mulheres? Ou, por exemplo, vocês sabem que no sonho tem mulheres, mas vocês não veem essas mulheres, né? Eu lembro que quando eu comecei o meu trabalho de autoconhecimento e toda essa investigação de energia masculina e feminina, eu sonhava muito com homens e praticamente nada com mulheres. E quando eu sonhava com mulheres no sonho, eu não falava com elas ou eu estava brigada com elas. E conforme eu fui dando espaço na minha vida e treinando, né, acessar essa energia feminina, seja bem-vinda, Paola. Eu fui começando a sonhar com mulheres e falar com as mulheres no sonho. E assim, ficou bem claro para mim como é que foi essa transição de só acessar a energia masculina e começar a acessar a energia feminina. A Carol tá falando que ela fala com as mulheres no sonho, mas sonha pouquíssimo com mulheres. Então, isso pode ser um indício de que você já começa a olhar para a energia feminina na sua vida, mas sonhar pouco com as mulheres pode estar dizendo que ainda precisa de mais passos para dar espaço para a energia feminina na sua vida e aí começar a ter um sonho que tenha homens e mulheres quase que em mesma quantidade. A Verônica, eu falo com as mulheres, mas quase sempre sobre o homem, que é o destaque do sonho. Ah, que interessante. Eu falo com as mulheres, mas quase sempre sobre o homem. Bem, mas em alguma medida parece que você já está vendo e acessando a energia feminina em você, né? E falar sobre o homem com essa mulher no sonho pode estar falando de você questionando e refletindo sobre a energia masculina internamente. Me parece positivo como você está se relacionando com a mulher no sonho. A Marília está falando que praticamente nesse momento sonha muito mais com homens e muito pouco com mulheres. E a Thaís, falo com as mulheres, não falo com os homens. Eles normalmente estão distantes e fugindo. Normalmente estão na mesma quantidade, mas quem está próximo é a mulher. Olha que interessante, né? Olá, Lívia, boa noite. Então, a Thaís falou que ela sente que ela tem uma energia bem mais feminina e que nos sonhos dela aparece muito mais mulheres e que os homens no sonho são mais distantes, né? E que ela não fala com os homens e que eles inclusive estão fugindo. Então, Thaís, pode ser que o seu sonho esteja te avisando, te alertando
que você precisa acionar mais a energia masculina na sua vida. Aprender a se relacionar com a energia masculina e poder ter uma relação melhor com ânimos. Thaís, normalmente os homens que você sonha são homens mais jovens ou homens mais velhos? Lívia, seja bem-vinda. Eu estou perguntando aqui se vocês sonham com homens, se os homens que vocês sonham são homens conhecidos ou desconhecidos, se você sente que na sua vida você acessa muito mais a energia masculina e feminina, se nos seus sonhos aparecem mulheres, e se as mulheres que aparecem nos sonhos você fala com elas ou não, e se você fala com os homens que aparecem no sonho ou não. Outra coisa muito interessante, então, os homens mais jovens aparecendo nos seus sonhos, Thaís, pode estar falando que o seu ânimo está muito imaturo, né? E é interessante porque você traz que você tem uma energia mais feminina, percebe que tem uma energia mais feminina, e que os homens que aparecem no seu sonho estão fugindo, ou você não fala com eles, né? Você fala mais com as mulheres. Então isso pode ser que esteja te falando da necessidade de você começar a ter uma relação com a energia masculina, colocar ela mais presente na sua vida. Então é possível que você sinta uma dificuldade de realizar, de independência, né? É possível que você tenha tido pouco ou não tenha tido uma relação com o seu pai, né? Talvez por isso tenha aí talvez uma deficiência em relação à energia masculina, né? E aí isso aparece nos seus sonhos assim, com esses homens mais jovens e você não falando com eles. Então é bem interessante se você fizer trabalhos para poder melhorar a sua relação com a energia masculina. A Carol tá falando que no penúltimo sonho, o homem com quem eu me relacionava perguntava pelo meu filho e saía em busca dele. Então, Carol, possivelmente a sua energia masculina tá entrando em contato com você para falar de algum projeto que você tenha ou que você vai ter, né? E talvez você vai realizar esse projeto através do seu arquétipo do ânimos, da sua energia masculina. Faz algum sentido isso para você, Carol? A Lívia está falando que é estranho, nos sonhos homens e mulheres são coadjuvantes. Beleza, Lívia. E quem são os protagonistas no seu sonho, então? Oi, Luana, querida, seja bem-vinda. A Thaís está falando que o pai dela faleceu quando ela tinha 5 anos e eu tenho, sim, muita dificuldade de realização. Então, Thaís, o sonho mostrou bem isso, né? Assim, talvez, porque assim, a perda de um pai antes dos 7 anos de idade, porque os 7 anos de idade é quando nós mulheres vamos construir a nossa identidade e vamos ser vistas como mulher. A gente é vista como mulher através do olhar do pai. Então, a fase de 7 anos, eu acho que de 7 até os 12, é a fase em que a gente passa pelo narcisismo positivo. Então, a gente precisa ser olhada, precisa ser vista como mulher, e receber elogios de que a gente é bonita, que a gente é suficiente e é bonita simplesmente por sermos uma menina, né? E quando a gente não recebe esse olhar através do nosso pai, a gente fica buscando esse olhar, se a gente não fizer uma terapia, o resto da vida. Então é bem importante que você olhe para essas questões da energia masculina através de uma terapia, dessa jornada de autoconhecimento. A Lívia está falando que os protagonistas são coisas, por exemplo,
avião, robô. Essa noite eu sonhei com um robô. Interessante. Então, e esses objetos que normalmente são os protagonistas, eles são, você, Lívia, se relaciona com eles no sonho, ou eles se relacionam com esses homens e mulheres que aparecem no sonho, que você está dizendo que são coadjuvantes normalmente. E você, Lívia, fala com esses homens e com essas mulheres nos sonhos? São homens e mulheres conhecidos ou desconhecidos? Outra coisa bem legal para a gente observar no nosso sonho é se os homens que aparecem no nosso sonho são da mesma etnia que a gente ou são de etnias completamente diferentes. Então, pessoas, por exemplo, brancas se sonham com homens negros, japonês, ruivo, né? Quando a gente sonha com homens, a Thaís falando, vem energia masculina, faz total sentido para mim. Que bom. Quando a gente sonha com homens de etnia diferente da nossa, pode estar falando que a gente está começando. Seja bem-vindo, Marcelo. Pode estar falando da sombra do nosso arquétipo masculino. Então, quando a gente vê esses homens no sonho, isso significa que a gente já está vendo, pode significar que a gente já está vendo a sombra desses homens, né? Essa sombra do nosso arquétipo masculino, mas ainda é uma sombra. Pelas características de personalidade dá pra gente saber o que a gente está negando na nossa vida. A Carol. No penúltimo foi um negro, o mesmo que foi em busca do meu filho. Olha que interessante, Carol. Se você lembrar de características de personalidade desse homem negro que apareceu no seu sonho, pode ser que se você olhar para essa sombra do seu arquétipo masculino, se você começar a olhar para essa sombra, que na verdade é a sua sombra da sua energia masculina, você consiga entrar em contato e resgatar esse seu projeto. Pode ser isso. A Lívia está falando, o robô protagoniza com os desconhecidos. E os caras são brancos, ruivos. Brasil! Então, Lívia, olha só. Nossa, que interessante, né? É bem importante, assim, para fazer uma análise mais profunda desse sonho, o que robô significa para você. Se são robôs, sei lá, antigos ou robôs de agora, né? Como é que você se relaciona com tecnologia? Pode ser que esses robôs estejam falando sobre a sua relação com tecnologia. Ou como é que está sendo a sua relação com os seres humanos através da tecnologia, né? E aí aparecer esses homens e mulheres no seu sonho com etnias diferentes da sua, pode estar falando que você está começando a acessar sombras da sua energia masculina e da sua energia feminina, né? Mas é bastante curioso que não apareçam nos seus sonhos homens e mulheres conhecidos, né? Porque isso tá falando, pode estar falando de que você não tá com uma relação aí equilibrada com o seu ânimos e a sua ânima. Lívia, você está fazendo algum processo terapêutico nesse momento? Eu sei como ele é. Negro de olhos puxados, como se fosse uma mistura de negro e japonês. Nossa Senhora! A sombra da sombra, né, Carol? O robô era lindo. Tecnologia de agora. Então, a forma como você se relaciona com tecnologia pode te dar pistas aí o que esse robô significa no seu sonho. Parece que ele está falando de como é que você está se relacionando com as suas sombras. Eu preciso saber se você está fazendo alguma terapia nesse momento, alguma investigação. Não, não faço processo terapêutico. É interessante. Então, Lívia, essas pessoas desconhecidas que aparecem nos seus sonhos,
ou que apareceu nos seus sonhos. Você, Lívia, se vê no sonho? Você se relaciona com eles? Como é que é isso? Carol, você está passando por algum processo terapêutico nesse momento? Ah, tá. Então a Lívia está contando que participou de um evento chamado Sagrado em Mim. Esse Sagrado em Mim trabalhou as questões da energia masculina e feminina, Lívia? Foi depois disso que você começou a sonhar com homens desconhecidos? Então, Carol, talvez seja legal você pensar numa possibilidade de um processo terapêutico, para poder entender que sombra é essa que está aparecendo no seu sonho, para, se for um resgate de projeto, você poder entender, né? Fernanda, seja bem-vinda. Eu sou médium de um centro espírita. Então, a Carol tá falando que é médium de um centro espírita. Acabei de fazer uma... O que é obrigação, Carol? Explica pra gente, eu não sei o que é. Então, Lívia, possivelmente porque você participou desse evento relacionado a essa questão do sagrado em mim, você deve ter visto alguma sombra sua nesse evento e ele está aparecendo mais forte nos sonhos. Seria legal dar uma investigada mais profunda nisso. Ah, tá. Conheceu parte da ancestralidade, a Carol tá falando. Sim. E essa ancestralidade que você acessou nesse trabalho no centro espírita, ele tinha alguma relação com a raça negra, com japonês? Apareceu isso para você nesse trabalho que você fez, Carol? E foi revelado algum aspecto de personalidade? Então, a Carol está explicando o evento Fazer uma Obrigação no Centro Espírita. É um evento para subirmos na hierarquia dos médios e para conhecermos as entidades que nos acompanham. Ah, que interessante, Carol. Então, possivelmente para você... Sim, a ancestralidade que ela acessou eram pessoas negras. Então, possivelmente para você subir nessa hierarquia dos médios, né? E conhecer essas entidades, talvez seja importante você saber um pouco de aspectos seus que você ainda não conhece, relacionado à sombra, né? Talvez quanto mais você conhecer sobre os seus aspectos, né? E uma coisa super importante de falar é que tem gente que às vezes acha que toda vez que fala de sombra, acha que é coisa negativa. E não. Sombra é tudo aquilo ainda onde a gente não colocou luz, né? Quando a gente começa a olhar para as nossas sombras, podem ser revelados talentos também. E aí, conhecendo um pouco das suas sombras, pode ser que você fique aí mais próxima, né, dessa hierarquia que você tá acessando, né, e dessas entidades que acompanham você. E é possível, claro, que nos seus sonhos... Ei, Marília, querida, boa noite, seja bem-vinda. E é possível também que nesses sonhos você esteja entrando em contato com essas entidades que acompanham você nesse trabalho de espiritualidade. E que para mim é um trabalho terapêutico. Eu acredito que sim, não sei como é que você sente isso, Carol, mas para mim é um trabalho terapêutico, né? E aí, Marília, conta pra gente, você normalmente sonha com homens? Os homens que aparecem nos seus sonhos são conhecidos, desconhecidos? Você sonha com um ex-namorado? Então, eu vou fazer o possível para essa live ficar gravada, tá? Se não der nenhum bizil aqui no Instagram, vai ficar gravada, sim. Você sente que na vida você tem uma energia mais masculina ou mais feminina, Marília? Isso dá muitas pistas sobre como é que a gente lida com a nossa energia masculina e feminina e como que isso aparece no sonho. Então, a Marília está contando que ela sonha com muitos homens conhecidos e ex-namorado principalmente. Ai, desculpa, apareceu uma ligação aqui pelo WhatsApp. Então, os homens conhecidos
Os homens conhecidos que aparecem no sonho, eles normalmente podem estar falando do nosso ânimos. Ex-namorados que aparecem no nosso sonho pode estar falando de uma limpeza da nossa psique. E aí, dependendo do tempo que a gente namorou, também vai depender do tempo que vai gastar para fazer essa limpeza. A idade dos homens que aparecem no sonho também pode estar falando da maturidade ou da imaturidade do ânimos, que é o arquétipo ligado à nossa energia masculina. Então, Marília, talvez uma pista para você saber qual é a energia que rege mais a sua vida é assim: você se vê na vida mais como uma mulher independente, realizadora, que faz tudo sozinha por você mesma? Ou você sente que é uma mulher que é mais contemplativa, que é mais emocional, tem mais facilidade para a contemplação do que para a realização? Ou você sente essas duas coisas equilibradas na sua vida? Isso talvez te dê pistas de como é que você, qual energia é mais forte em você. A Thaís está falando que está gastando uma eternidade para fazer a limpeza na psique dela de ex-namorado. Então, é porque pode acontecer alguns aspectos da nosso inconsciente que ainda deseja estar conectado com esse ex-namorado. Em alguma medida, querer voltar. E isso não significa que é uma vontade consciente. Muitas vezes isso é algo inconsciente. Thaís, dá uma olhada na linha do tempo minha do Instagram. Eu publiquei uma dica terapêutica chamada Cartas de Fechamento. É muito bom quando a gente termina com alguém, ou alguém termina com a gente, enfim, um relacionamento finaliza, que a gente faça a carta de fechamento para poder cortar essas energias e cada um viver a sua vida em paz. Então, as cartas de fechamento é uma coisa bem legal. E também os mantras do Ho Oponopono. A Lívia falou que sente que o masculino sobra e o feminino falta. Sim, sim. Aliás, é muito comum na nossa geração, né? Eu acho que as mulheres aí entre 30 e 50 anos foram mulheres que tiveram pais ausentes, independente do pai morar na mesma casa, né? E aí tiveram que... E também teve uma cobrança muito grande da família de que a gente tinha que ser bem-sucedida, realizada profissionalmente, e aí acabou que a gente entrou numa onda de ter a energia masculina como a energia regente na nossa vida, e a gente se desconectou com a energia feminina. Muito parecido com a dinâmica dos homens, né? Até porque a gente está num mercado competitivo, né? Então, para competir com os homens de igual para igual, normalmente a gente se coloca numa situação masculina, né, para competir. A Marília falou que está muito confusa. Antes era a masculina, agora está uma confusão, porque ainda não passei no concurso e me acho contemplativa. Ah, mas se puder chutar, é a masculina. Tá. Então, e também tem uma coisa, né? O fato de... Eu tô rindo aqui das mensagens, daqui a pouco eu falo. O fato da gente ter uma energia mais masculina ou mais feminina, em geral a gente não tem uma energia masculina e feminina saudável, porque o modelo que a gente tem de energia, de papéis aí no mundo como homem e mulher, a gente copiou do que a gente viu em casa, né? E em geral, né, a menos que vocês sejam filhas e filhos de pais muito iluminados, que fizeram toda uma preparação da ciência do início da vida para a gente nascer, né, e fizeram muitas sessões de renascimento, de teta healing, constelação familiar, 9 meses antes de ficar grávido da gente, talvez teria uma chance da gente ter uma relação com a energia feminina e masculina saudável. Mas, como eu acredito que não seja o caso de vocês, pelo menos não é o meu,
A energia interna que a gente tem masculina e feminina também é doentia, né? Por isso que nós somos machistas, né? E, em geral, a energia feminina que a gente acessa é uma energia feminina, às vezes, muito ligada à submissão, né? E é super importante a gente reconstruir os nossos pais internamente, né? A gente precisa ter novos pais fictícios, né? Para reconstruir a nossa energia masculina e feminina. A Thaís disse que teve um leve pânico e que vai olhar as cartas de fechamento. É possível que eu precise fechar mais de um relacionamento? Sim, é possível, Thaís. É bem possível. Ela tá falando que, pelo que eu tô entendendo, você sonha com vários ex-namorados, né, Thaís? É isso que eu tô entendendo? Então, é legal fazer as cartas de fechamento para cada ex-namorado. Fazer os mantras do Ho Oponopono, tá? Tem uma galera que fala, faz durante 21 dias. Enfim, você vai sentindo. Se você sentir de fazer durante 21 dias, pode ser bem legal para cortar esses laços, né, quase que de dívida um com o outro, né? E aí cada um segue a sua vida e ninguém fica dependendo de nada de ninguém. É legal também, Thaís, você constelar esses relacionamentos para ver se houve realmente uma ruptura, um corte, tá? Faz as cartas de fechamento. Se perceber que não resolveu e o Ho Oponopono, marca uma sessão de constelação. Depois me fala que eu te passo o contato de uma consteladora que atende remotamente. Eu confio muito nela e eu fiz, inclusive, um trabalho de fechamento de um relacionamento que eu tive e que me ajudou muito, tá? A Lívia tá falando que gosta muito das minhas explicações, que são maravilhosamente didáticas. Gratidão, Lívia, que bom, fico feliz de poder compartilhar os conhecimentos que eu venho estudando. Então, a Marília Almeida está perguntando o que significa sonhar com o pai. Marília, pode significar um monte de coisas, né? Então, por exemplo, sonhar com o pai pode estar significando, aí eu falando no gerúndio, pode significar horrível isso, pode significar que você está muito conectada a uma energia do seu aspecto paterno, a crenças que vêm da sua linhagem paterna. Pode estar falando que a relação que você tem com o seu ânimos ainda é uma relação muito paternal, né? Isso vai depender muito de como foi e de como é a sua relação com o seu pai, tá? Pensa nas características positivas e negativas que você percebe no seu pai. E isso pode estar falando... Eu sempre uso essa coisa de pode ser, pode ser, pode ser, porque a gente só consegue saber o significado de um sonho. Primeiro que quem sabe o significado de um sonho é quem sonha. Então a pessoa que faz leitura de sonhos, como é o meu caso, eu contribuo para que uma pessoa olhe para aspectos que ela não está conseguindo ver, né? Então o Jung falava que analisar os próprios sonhos é igual olhar para as nossas costas. A gente precisa de ajuda para olhar para nossas costas, né? Mas quem sabe o significado dos seus sonhos é só quem é o sonhador, tá? Quem faz a leitura de sonhos dá algumas pistas, né? Mas sonhar com o pai pode estar falando sobre como você se relaciona com a sua energia masculina, com o seu ânimos, né? Quando você sonha com o seu pai tem a idade que ele tem hoje ou fala de uma idade do passado, né? Quando você sonha com seu pai, você aparece no sonho junto com seu pai? Você aparece com uma relação harmoniosa ou não com seu pai nos sonhos? Isso é bem importante para dar pistas. Gente, vocês vão rir de mim, mas me fala que horas são, por favor, porque eu tô sem relógio aqui, eu não consigo sair aqui da live, tô com medo dela interromper a qualquer momento, vocês ficarem aí a ver navios. Bem, para quem chegou depois que eu falei sobre sonhar com homens de outras etnias, pode estar falando... Ai, obrigada, Thaís. 20h47. Temos aí 13 minutos ainda. Obrigada, gente. Obrigada. Já estou sabendo das horas.
Quando faltar 5 minutos, alguém, pelo amor de Deus, me avisa pra eu pelo menos poder dar um tchau decente pra vocês. Então, a Marília tá falando que o pai dela tem a idade, quando ela sonha, o pai tem a idade que ele tem atualmente. E nos seus sonhos, Marília, você aparece junto com o seu pai ou seu pai aparece sozinho, normalmente? Me conta um pouco mais. A sua relação com ele é harmoniosa, ok? E Marília, normalmente Marília Almeida, só aparece como homem nos seus sonhos o seu pai ou aparecem outros homens? Porque isso também pode dar algumas pistas aí. Inclusive, assim, se você tem dificuldade ou facilidade de se relacionar com homens, isso nos sonhos isso pode aparecer, porque que você está sonhando com seu pai. Pode ser que você tenha uma conexão com seu pai que impeça você de relacionar com outros homens, né? No Theta Healing, a gente fala de divórcios, de casamentos energéticos, né? Então, às vezes a gente está casada com a mãe da gente, às vezes a gente está casada com o pai da gente. E isso pode impedir que a gente se relacione com parceiros afetivos, porque a gente já está casado com pais ou mães, tá? E claro que isso é um casamento inconsciente, né? Então, a Marília estava no sonho. Então, nesse, só como homem, estava especificamente o pai. Então, Marília, para mim é desafiador, assim, aprofundar sem saber o sonho todo e também fazer uma... Porque como é que funciona a leitura de sonhos? Eu faço através de uma chamada de vídeo, porque é muito importante que eu esteja o mais presente possível ali com a pessoa, porque existe todo um acesso do inconsciente que é um trabalho em conjunto. Eu vou tendo insights e a pessoa também vai tendo insights. Então, é uma leitura que a gente trabalha juntas. Então, é desafiador falar aqui, assim, pontualmente de um significado, porque pode ser um monte de coisas, tá? Então, a Marília tá falando que faz sentido, que ela tem uma conexão bastante forte com o pai, né? Então, às vezes, por isso ele aparece nos seus sonhos, né? É bem importante que apareça nos sonhos. A Marília tá falando que a leitura de sonhos comigo é maravilhosa. Obrigada, Marília. A leitura da Marília, do sonho da Marília foi incrível, né, Marília? Foi, uau, revelador. É bem importante que apareça homens e mulheres em equilíbrio nos sonhos da gente, que a gente se comunique com os homens e com as mulheres, que inclusive as idades dos homens e das mulheres que aparecem em sonhos também tenham um equilíbrio. Isso pode estar falando do equilíbrio que está internamente na gente, da energia masculina e da energia feminina. Bem, a gente está próxima de acabar aqui a live. Me fala se tem alguma coisa que eu não falei e que vocês gostariam que eu ainda falasse nesses últimos minutos sobre essa história de sonhar com homens. O que mais vocês querem saber que eu não falei aqui, que não foi contemplado? Tô olhando aqui a minha colinha, se tem alguma coisa que eu não falei. Bem, eu recomendo para todas vocês lerem o capítulo Barba Azul do Mulheres que Correm com os Lobos, porque esse capítulo é um capítulo que eu aprendo muito com ele sobre essa dinâmica do ânimos no nosso sonho e do predador natural, que em geral nos sonhos das mulheres aparece como a figura masculina. E para a gente ter atenção a esses sonhos, para que caso a gente não preste atenção nesse predador natural que todos nós temos, homens e mulheres, eles não se transformem em pessoas reais na nossa vida. Então, por exemplo,
um chefe, um namorado, um marido, um amigo que tenha uma característica de abusador, né? Isso em geral é vamos dizer assim, a concretização, a materialização do nosso predador natural. Então é bem importante a gente entender essas dinâmicas do predador natural e do ânimos no nosso sonho. Então a Thaís está falando que achou incrível, nitidamente minha energia é mais feminina e eu sonho o oposto do que as meninas com mais energia masculina sonham. Fez muito sentido e farei a leitura dos sonhos. Maravilha, Thaís. Estou à sua disposição. É muito bom, porque com a leitura de sonhos, a gente começa a ter aí para mim, pelo menos, funciona como uma bússola, né? Que me orienta que caminho seguir e priorizar na minha jornada de autoconhecimento. A Lívia está falando que o capítulo Barba Azul é muito reflexivo, sim. Ele é muito maravilhoso, né? E para quem ainda não leu também a Vassalisa fala da importância da gente... Amém. A Marília mandando saúde. A Vassalisa fala da importância da gente matar a nossa mãe inocente da nossa psique, né? Porque enquanto a gente se mantém conectada com uma ingenuidade no sentido de... Como é que eu vou falar isso? Essa ingenuidade nociva, a gente pode ser pega pelo Barba Azul, né? Porque daí ela vai mostrar essa dinâmica, né? De uma garota inocente que casa com o predador natural. Então é bem legal. Então, a diferença do ânimos para ânima é que o ânimos, para nós mulheres, é nosso arquétipo masculino e nosso grande desafio. A gente precisa aprender a se relacionar com ânimos para poder aprender a se relacionar com homens, caso a gente seja heterossexual ou caso a gente deseja relacionar de uma forma saudável com os homens na nossa vida, independente de ser relacionamento afetivo, sexual, blá blá blá. A ânima é a energia feminina, que para nós, em geral, não era para ser o desafio, mas mulheres com uma energia masculina muito presente, a ânima se torna, em alguma medida, um desafio. Mas a ânima é o arquétipo da energia feminina desafiador para os homens, né? E um livro que vai trazer isso muito bem explicado é o Ri, da trilogia Ri, She e We, do Robert Johnson, né? No Ri tem um parágrafo que o Robert Johnson consegue explicar por que houve a Inquisição, por que tantos homens mataram as mulheres na época da Inquisição. Resumidamente, como eles não aprenderam a se relacionar com a energia feminina dentro deles, eles tinham tanta raiva das mulheres que eles mataram as mulheres fora, né? Porque era um desespero por não conseguir se relacionar com a energia feminina. Ficou claro, Lívia? Deu para entender? Então, para você entender melhor essa questão do arquétipo da ânima, eu recomendo o livro Ri. E esse é um livro que você consegue achar tipo por R$10 na estante virtual, porque ele não é impresso mais, tá? Ele é um livro excelente. Eu ainda não li o She, mas é o próximo da lista. O I eu já finalizei, que é o livro que eu fiz os vídeos, que está no meu IGTV, que eu publico os trechos no Stories. O Ri também eu já li, ele é excelente. E o próximo da lista é o She. Bem, eu acho que vamos finalizando essa live. Agradeço a todos e todas que estiveram presentes aqui, participaram com as perguntas. Agradeço muito pela coragem aí de compartilhar, de tirar as dúvidas e de contribuir para que essa live tenha sido tão interessante e dinâmica, né? E para que as pessoas que vão assistir a gravação nas próximas 24 horas e depois quando eu publicar, porque eu ainda não sei quando que eu vou publicar, possam aproveitar esse conteúdo, né?
E eu desejo que esse conteúdo tenha sido muito relevante para vocês e para quem vai assistir aí nas próximas 24 horas. Sou muito grata aí à presença de vocês. A Lívia falou que claro igual água. Que maravilha! Como pode melhorar? Então, queridíssimos e queridíssimas, uma boa noite. E tenham sonhos maravilhosos, curadores. Lembre-se de dar o comando antes de dormir. Amanhã, quando eu acordar, eu vou lembrar dos meus sonhos. E, pelo amor de Deus, tenha o caderno de sonhos aí do lado da cama, ou então grave o sonho de vocês, caso vocês achem complicado de escrever. Eu, por exemplo, gravo todas as manhãs e depois passo a limpo. E só o fato de anotar os sonhos, isso já traz muita cura para a nossa psique. Combinado? Um beijo grande para todas e uma boa noite.